Olá, queridos! Estamos iniciando mais um Conexão e eu sou o pastor Ednilson Lima, hoje aqui para falar com vocês sobre educação. E eu tenho certeza que é um tema que sempre sempre é importante trazer, né? Porque o nosso país carece de uma educação melhor e nossos jovens e crianças precisam crescer e precisa ter um incentivo muito grande para que a educação alcance todos os lares do nosso país. Um país maravilhoso, rico em tudo, mas falta educação. Bom, para falar sobre esse tema aqui comigo, tenho dois pastores servos de Deus que vão nos ajudar bastante. Eu estou aqui com o pastor Igor Moura, lá da nossa igreja de Inoã. Pastor Igor, seja bem-vindo ao programa Conexão. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Para mim é uma honra estar aqui fazendo parte, né, desse trabalho, dessa programação. E com certeza vai ser enriquecedor para todos nós, né, que esse assunto é um assunto importantíssimo para toda a nação, para todos nós. É bem importante. Bom, e nós também vamos ter aqui, junto com a gente, para abrilhantar o nosso programa, pela terceira vez, se eu não me engano, pastor Heleno Viana. Pastor Heleno, terceira vez já, né? Ou é a segunda? Segunda vez. Segunda vez. O senhor hoje é pastor da igreja de São Geraldo, é isso? Campo Grande, Rio de Janeiro. Da outra vez era outra igreja, não era não? É mesmo. Não, é a mesma igreja? Estou 2 anos lá. Seja bem-vindo, então. Seja bem-vindo à Conexão. Obrigado, pastor. É uma honra botar. É importante ressaltar esse tema muito valioso e quero contribuir com a participação também dos pastores, esse trabalho lindo que é esse tema. Glória a Deus. Bom, a gente vai a uma matéria sobre educação e voltamos com nossos convidados aqui para falar um pouco sobre isso aqui no Conexão. Vamos a essa matéria. Segundo uma pesquisa realizada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, somente 60% dos alunos completam o ensino médio. A evasão escolar ocorre porque não há a construção do vínculo da escola com o aluno. A educação brasileira recebe diversas críticas devido à falta de qualidade de conteúdos, professores e estrutura. O problema na educação brasileira é algo reconhecido pelo governo. O que falta para este problema ser finalmente resolvido? 60% recebe alguma educação, pelo que eu entendi da matéria. Não sei se vocês entenderam, pastor, diferente. Mas eu entendi claramente, né, que 60% só recebe. Então, 40% não está recebendo, não é isso? Bom, você vai pensar em 270 milhões de brasileiros, certo? 270, um pouquinho mais, de milhões de brasileiros. Você tira aí 40%, são, poxa vida, é muita gente, rapaz. A gente está falando de mais de 100 milhões de pessoas sem estudar. Se eu não estou errando aqui nas contas, não sou tão bom assim de matemática. Quase a metade da população. Quase a metade da população. Quase a metade. Meu Deus do céu. Que país é esse? Teve diz um cantor aí, né? Um grupo aí nos anos 80, né? Que cantava isso, né? Que país é esse? Que país? Agora eu entendo por que eles cantavam isso. Naquela época, né? Nos anos 80, naquela época, eles cantavam isso e hoje a gente fica pensando assim, até hoje, realmente, que país é esse? E aí, pastores, eu fico pensando assim, país rico, maravilhoso, uma mente transformada, uma mente diferente faria do nosso país a maior potência mundial. Não tem Estados Unidos, China, não tem bloco europeu, nada. Uma mente boa, ou muitas mentes, né? Boas, querendo realmente fazer, o nosso país seria a maior potência mundial em todos os aspectos. O que vocês acham? Ela estaria entre as maiores, né? Uma vez eu vi um comentário do ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, quando ele veio ao Brasil, ele disse assim, agora eu sei porque que esse país não quebrou. Ele disse, é um país rico. E como o senhor falava, eu estava pensando sobre isso, né? Quer dizer, então, se parte dessa riqueza fosse investida na educação, tivesse a educação como prioridade, pastor, nós teríamos mentes ali que, com certeza, inclusive muitas coisas que são, muitos inventos
foram até de brasileiros, mas Sim. a coisa não é exposta, não é lamada, mas... É, porque assim, se aparece no país uma mente brilhante, ele vai para onde? Fala para mim. Exterior, né? É levado para Harvard. fora. Vamos levar ele para estudar lá em Harvard. Mas ele é mente brilhante brasileiro. Bota ele na PUC, bota ele para criar outras mentes brilhantes e fazer a coisa acontecer. Não, mente brilhante, 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade, 11 anos, vai para os Estados Unidos. Aí o próprio país exporta as mentes brilhantes que tem. Quer dizer, a gente não vai para frente em todos os aspectos. Hoje a gente está falando de educação. Pastor Heleno, qual a importância da educação na construção familiar? É a consciência do indivíduo, saber os seus direitos e deveres e levar a ética, né? A responsabilidade, os limites, o respeito ao próximo. Porque sem educação é a desgraça, é a destruição total, é o caminho para a guerra, né? É interessante, né, pastores, porque a gente... Bom, eu não vou me colocar na mesma idade de vocês, que eu sou mais novo. Mas, assim, na época que a gente estudava, a gente era mais garoto, estudava, tinha moral e cívica, né? Então, você, no colégio, aprendia coisas em relação à sua civilidade, a como ser um civil decente, né? Poxa, e hoje você vê os ensinos, meu Deus do céu, eu olho assim e fico, meu Deus do céu, como que a gente pode ter jovens, né, promissores, com mente boa, se os jovens já são ensinados a ter uma mente deteriorada desde a sua juventude e às vezes até desde a sua meninice, né? A gente tinha algumas... moral e cívica era uma delas. O SPB. O SPB. Né? Tinha algumas matérias que você realmente aprendia, não só a ser uma pessoa inteligente, mas ser um cidadão que respeita o mais velho, como o senhor falou, né? Que respeita os mais velhos, que tem respeito pelas pessoas. E essa educação construía muito, era importante demais para essa construção familiar, né? Só que agora parece que se perdeu, né? Eu não sei, a minha impressão é que se perdeu. Precisa ser recuperado, né? Um trabalho precisa ser feito, porque é o que a Sagrada Escrituras ela já orienta o respeito, como a gente tem que tratar as pessoas, os mais anciões, tratar como pais. Então, você vê na nossa sociedade que não é bem isso. Uma cadeira reservada numa condução é reservada para aquelas pessoas, mas o mais novo não se preocupa, finge estar dormindo. Então, a falta de educação gera o desrespeito, e essa falta de educação é até um desrespeito a Deus, né? Sim. Porque é Ele que vai contra os princípios dele, né? Amar o próximo. Então, a gente precisa resgatar, precisa alertar as pessoas esse perigo da falta de educação, da falta de respeito. Então, nesse ponto então, a igreja é de suma importância, né? Com certeza. Né, pastor? Tem um papel de ser incentivadora, né? Nós, pastores, o tempo todo incentivamos os nossos jovens a cursar uma faculdade, a se aprimorar, se qualificar. Porque a gente parte sempre do princípio, né, pastor, que construir a família, mas já que a família é a base de uma sociedade, e como é que está essa base? Ela precisa ser reforçada. Claro que a fé, o ensinamento bíblico, mas a educação ela vai se tornar essa ferramenta. Eu acho assim, a gente como igreja, a gente precisa ter um trabalho com as crianças muito forte. Muito forte. Realmente não dá só para tirar a criança do salão e colocar ela para ficar brincando numa sala separada. A gente tem que ter um trabalho muito forte com as crianças, didático, mas lógico, apresentando a fé, apresentando Jesus. Não ficar só de brincadeira com as crianças, de barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho. Não ficar só brincando, mas mostrar a verdade. Por quê? Porque de algumas décadas para cá, nossas crianças estão sendo doutrinadas. Não estão sendo mais educadas. Há uma diferença muito grande entre educação e doutrinação. E as nossas crianças estão sendo doutrinadas e não ensinadas, né? Quando eu era criança, eu aprendia de 2 mais 2 eram 4, a tabuada,
A gente aprendia aquele negócio de letra, de ter uma letra melhor, de como... Hoje as crianças estão sendo doutrinadas, estão sendo ensinadas dentro do colégio, doutrinação política, ideológica, né? Várias doutrinas, várias ideologias sendo doutrinando as crianças. Quer dizer, essas crianças daqui a pouco são jovens, que daqui a pouco são pais e mães, que é o que está acontecendo hoje. Os pais e mães de hoje, jovens de 25, já não pegaram a educação que eu peguei. Jovens de 20, 22, 23, já não pegaram a educação que eu peguei. Já pegaram outro tipo de educação, que na verdade é mais doutrinação do que educação. Como vai ser, o que eles vão passar para os filhos? O que eles estão passando para os filhos? E que os filhos deles vão passar para os filhos também. Quer dizer, aí a gente chega nesse ponto, em 2021, em 2024, século XXI, onde você vê a sociedade deteriorando. Eu tenho isso em mim, entendeu? Eu creio que virou uma bola de neve e às vezes debaixo do nosso nariz a gente nem percebeu. E no lugar de ensinar, poxa, a gente era ensinar, eu lembro, irmão. Não estou fazendo assim apologia à doutrina e política, nada. Nada disso, esquece isso. Mas eu lembro quando a gente era levado a respeitar. A gente até vai falar um pouco sobre isso aqui. A respeitar nossos professores eram autoridades. A gente tinha um temor, um respeito pelos professores. Né? A gente tem um respeito pela nossa pátria. Né? Lembra que a gente botava a mãozinha assim no ombro do amiguinho da frente e cantava o hino? As crianças sabiam cantar o hino. Hoje em dia não tem nenhum tipo de respeito à nossa própria pátria. Quer dizer, nem as nossas cores têm respeito. Então é uma coisa, a nossa educação... Sei não, a gente tem que orar bastante. Como o senhor falou, pastor. Precisa de ajuda. Como o senhor falou, a gente tem um trabalho muito grande. Por isso que eu digo, na igreja, a escolinha tem que ter muita atenção do pastor. Porque eu não prego para as crianças. E quem é que está pregando para minhas crianças? Eu prego para minhas crianças. Eu prego de vez em quando, eu prego. Quando? 2 vezes por ano? 3 vezes por ano que eu prego para minhas crianças? Quem cuida das minhas crianças são pessoas que eu prego para elas. Então, eu tenho que saber pregar para elas e saber o que elas estão pregando para minhas crianças, porque se estão doutrinando crianças no colégio, a igreja é para ensinar as crianças a verdade, a realidade, e fazer essas crianças crescerem respeitando os anciãos, como o senhor falou, respeitando pai e mãe, essas coisas. A falta de respeito aos mais velhos já mostra que não vai respeitar o professor dentro da sala de aula. Vai tolerar. Agora, respeitar a pessoa na prática... Exato. E as pessoas, você vê que as pessoas ficam assim, bobas, quando vê uma criança batendo no professor. Mas se não tem respeito da maneira de falar, se não colocam professores como autoridades máximas no colégio, na minha época era assim, né? Você tinha o professor chegou, acabou. É ela que manda, é ele que manda. A gente ficava quieto. Eu era bagunceiro, irmão. Era uma criança, vou te contar, eu já fiquei de castigo, o professor botar de castigo muitas vezes. Muitas, de ter que sair, de pegar gancho. Eu era bem bagunceiro. Mas assim, quando a professora chegava, a professora na aula, eu parava. Impunha respeito. A minha bagunça era antes. Ou depois, quando ela saía. Era só sair da sala, saiu, acabou. Bagunça. Mas quando ela entrava, já era. Tinha um respeito. E quando ela falava acabou, acabou. Entendeu? E as crianças, a maioria era assim. Hoje não, as crianças, se a professora for bater, a criança bate na professora e o pai da criança ainda vem na escola e dá razão para a criança. Ele bateu porque a senhora falou isso com ele, a senhora não pode falar, a senhora não é pai dele, não é mãe dele. Quer dizer, olha a ideia que tá, mas é o que eu falei, são pais que já foram doutrinados e que agora são pais. Foram doutrinados quando eram jovens, agora são pais. Entendeu? Então, é isso que eu vejo. Não sei, eu posso estar até errado. Posso até estar falando aqui um monte de abobrinha, posso até estar errado, mas é o que eu vejo, entendeu? É como se fosse, com o passar do tempo, como se fosse uma cana, né? Que vai espremendo, vai saindo o sumo e aos pouquinhos vai se perdendo a qualidade, né, da educação. Até não ter mais nada. Até não ter mais nada. Então, assim, eu tive um professor que ele... Não, peraí. O senhor vai falar do professor daqui a pouquinho. Tá.
Daqui a pouquinho eu vou fazer essa pergunta, guarde isso aí do seu coração. Vai falar bem ou mal? Bem. Ah, não, então guarda. Bem. Se fosse mal, eu ia deixar. Não, é bem. Para poder pegar depois. Não, é bem. Não, a gente está aqui para exaltar. Então, segura um pouquinho. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Diferença entre educação comum para uma educação cristã? Pastor Heleno. A educação comum, ela leva a pessoa a se preocupar mais com as coisas materiais. Já a educação cristã já é completa. Não só as materiais, mas também as espirituais e eternas. Então, é algo que realmente a pessoa ela precisa desvincular a religião, né? Tem pessoas que acham que pregar o evangelho é religião, mas não, é o plano de Deus completo para o ser humano. E, para mim, o inimigo está tendo vantagem porque quando a pessoa começa a misturar, achando que evangelho é religião, e aí acaba deixando de lado o que é prioridade. Não só a educação normal, mas também a fé. Claro, a gente precisa cuidar da nossa profissão, estabelecer um futuro no mundo material, mas não abrindo mão do espiritual, onde a gente vai passar uma eternidade com o Senhor Jesus, cuidando bem do material da forma que ele determinou, de acordo com a Sagrada Escritura. Pastor Igor, com base no que o pastor falou, eu vejo hoje, assim, por exemplo, se ensina outras religiões na sala de aula, porque foram enquadradas como culturais. Mas são religiões. E são ensinadas, inclusive, demonstrando como se faz as doutrinas ritualísticas delas. Eu não estou falando de mim mesmo. Você vê, tem vários vídeos na internet onde estão se fazendo nos colégios rituais religiosos, de várias religiões rituais, mas como ela entrou enquadrada como cultura, então é ensinado. Em contrapartida, tiraram a Bíblia do colégio. Não se pode falar de evangelho, não se pode falar de cristianismo. Como é que fica isso? Porque o pastor Heleno está falando, poxa, a diferença é a natural, a educação é importante, vai tratar das coisas naturais, né, materiais, mas eu não posso esquecer a espiritual, que é essa que vai levar para Cristo. E a gente precisa também ter essa educação cristã que vai realmente contrabalançar, né, pastor Heleno? Pelo que eu entendi é que o senhor está falando isso, né? Vai contrabalançar, vai fazer a pessoa melhorar, crescer, ter um material, mas sem esquecer o espiritual. Por isso que é importante. Essa é a diferença, né? Porque a gente tem um inimigo, né? A gente tem conhecimento do evangelho, a gente sabe que o nosso inimigo só sabe que ele quer nos levar para a destruição. Para a destruição. Então ele oferece fama e riqueza, mas a pessoa, por não ter o conhecimento mão da parte espiritual, o destino é o inferno. Inferno. É a questão da intolerância, que se diz, né, pastor, da intolerância religiosa, mas que é uma intolerância com as questões bíblicas. Com outras religiões, digamos assim, é tolerável, digamos assim, permitido. Mas quando se entra na questão bíblica, parece que se incomoda, porque a Bíblia ela vai tratar das questões éticas, morais, né, do respeito, como o pastor falou, dos limites. Da onde vai o meu limite? Da onde eu quero isso aqui, mas até onde vai o meu limite? E é isso que a Bíblia vai trazer para nós e o que incomoda. E aí eles vão taxar, vão colocar como intolerância religiosa, vão, digamos assim, enfeitar esse pavão todo, né, pastor? Mas a intolerância religiosa só para uma situação. Por um lado, só pendendo para um lado. Só pendendo para um lado. Porque assim, se você for ver em relação à cultura, as religiões que se ensinam no colégio, mas enquadrada como cultura e não como religião, de uma maneira bem esperta foi feito, né? Porque você está ensinando uma cultura, só que você está ensinando toda a ritualística daquela cultura. Todo o ritual está sendo mostrado para aquela sala de aula, para aquelas crianças, inclusive. Então, as crianças estão presenciando rituais, com roupa, com tudo, com dança, com batuque, com cânticos, com orações, com rezas. Quer dizer, ela está participando está sendo ensinada como é que é a coisa. Então, por que não ensinar também a religião cristã? Né? Se não quer ensinar a evangélica, porque é recente, então e a católica, que foi, né,
Por que não também? Então por ser cristão, aí tem a palavra e tudo, e fica uma coisa meio que estranha, como se estivessem querendo exaltar um grupo para poder ficar no mesmo nível, no sentido de conhecimento. Mas a gente é conhecido, não é por nós. A gente é conhecido pelo Deus que a gente prega, né? É Ele que é conhecido. É o Evangelho que está aí mais de 2.000 anos, desde que Jesus morreu e ressuscitou. Está há mais de 2.000 anos por aí. A Bíblia que já está há anos e anos e anos. Acho que tem 1225 que apareceu ela. Acho que 1220, 1225 que ela aparece impressa, né? E está aí, viva até hoje, vai continuar. O que a gente tem a ver com isso? Tem que ver que o Evangelho é verdadeiro. Bom, fica aí uma coisa para a gente pensar um pouquinho, né? Por que o nosso sistema educacional, né, consegue ensinar para as crianças outras religiões, dizendo-se em forma de cultura, mas mostrando todos os seus rituais, como faz? E por que é proibido uma professora, por exemplo, falar e ensinar alguma coisa da Bíblia? Teve um caso recente aí, acho que no Espírito Santo, salvo engano, de uma professora que foi falar da Bíblia e foi excluída do colégio, foi demitida. E se isso não é perseguição, e se isso não é discriminação, não sei o que é mais. É um sinal da falta de amor, né? Do verdadeiro amor. Entendeu? Muito, muito, muito complicado esse período que a gente está vivendo. Sim ou não? A forma de ensino no Brasil precisa mudar? Sim. Sim ou não? Não, porque a forma de ensino no Brasil precisa mudar? Acho que precisa ser valorizado. Agora, então mudar... não precisaria mudar, tem que ser valorizado. Como o senhor mesmo disse. O senhor naquele... sim ou não? Não. Não. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos usar um comercial rapidinho e eu volto já, em nome de Jesus. Graças a Deus, voltamos com Conexão, hoje falando de educação. E aqui comigo o pastor Heleno Viana, da nossa edição Geraldo, e o pastor Igor Moura, lá da nossa igreja de Inoã, falando sobre educação. Pastores, eu terminei perguntando um sim ou não, né? Falei, sim ou não? A forma de ensino do Brasil precisa mudar? Sim. Sim. O senhor falou não. Não. O senhor acha que precisa de ajuste só? Precisa de valorização. Valorização. Porque... Então não precisa mudar. Do jeito que está, não está bom, mas se valorizar, melhora. Porque trocar o 6 por meia dúzia, a gente não vai ter nunca a solução. O Brasil já tem mais de 500 anos. Então, realmente, o que precisa, nós temos. Só que precisa colocar em prática. Então vai mudar. A falta de... a falta de, como posso dizer assim, de interesse de ver funcionar. Ah, sim. Mas aí vai mudar. Porque se aqueles que têm devem ter o interesse de fazer a educação dar certo, se eles começarem a pôr o interesse em prática, vai mudar. Vai mudar, não é? Porque aí, aí só não vai só ajustar, vai mudar. Houve uma mudança radical na nossa educação de décadas para cá, de 2, 3 décadas para cá. E lógico, né, a gente não vai deixar para trás toda a tecnologia que surgiu, tudo que apareceu, lógico, mas uma coisa muito, muito, muito diferente do que era. Não foi ajustada, foi mudada. E agora, não sei, a impressão que eu tenho é que precisa mudar e ajustar. Agora eu concordo. Se quem tem o poder tem o interesse de melhorar, a nossa educação, nosso país não era para ter nenhuma pessoa que não sabe ler e escrever mais. Mas, vamos lá, vamos passar adiante, porque senão a gente vai extrapolar aqui. Influência política na educação de jovens e crianças. Eita, meu Deus. Me deixa quieto. Eu vou deixar vocês falarem. Vai lá, pastor Igor. Influência, cuidado com o que o senhor vai falar aí. Influência política na educação de jovens e crianças. É positivo, não é positivo? Vale a pena? Eles estão... A política consegue implantar e dar suporte para o nosso sistema de educação? Como é que é isso? Pastor,
essa influência, nesse momento atual do país, ela está sendo negativa. Porque, na verdade, a função do professor é transmitir a matéria, é transmitir o conhecimento, é transmitir a informação, a educação acadêmica, porque as pessoas acabam confundindo a questão de educar. Eu sempre, por exemplo, ouvia falar assim, educação se recebe em casa. Quer dizer, então, a educação no sentido de respeito, de moralidade. Então, essa influência, ela infelizmente tem levado o nosso país para esse rumo. Essa polarização que está existindo até no país está devido a isso. Né? Pegam lá, por exemplo, digamos assim, um filósofo, não vamos citar nomes aqui, mas um filósofo, alguém que teve uma ideologia e aquilo vai sendo implantado. Antigamente, eu ouvia falar assim, que quando um jovem cristão chegava na faculdade, ele deixava até de congregar na igreja por causa dessa influência. Hoje não precisa nem na faculdade, pastor. Hoje em escolas, né, segundo grau, ensino médio, já essa influência já está sendo implantado. Eu tenho um filho, por exemplo, que ele veio conversando algumas coisas e tal, eu conversei com ele, falei, orientei, olha, isso e tal. Eu tive que dar o norte, né? Então, assim, vaciná-lo, digamos assim, para que essas ideologias, graças a Deus, ele sempre esteve na igreja também, acompanhou ali os ensinamentos nossos, mas, infelizmente, essa influência, ela está sendo negativa. Na minha opinião, está sendo negativa, né? Nesse sentido. Pastor Heleno, como que a política poderia influenciar, então, já que ele está falando aqui da parte negativa, né? O que ele falou aqui mostrou claramente que, politicamente, a influência é negativa em relação à educação dos jovens, das crianças. Mas como que a política poderia influenciar de maneira positiva? Se quem detém o poder realmente quisesse influenciar, o que o senhor acha assim, que poderia acontecer para melhorar isso? Para mim, esse é o caminho para salvar. Porque a conscientização da criança, do jovem, na política, vai ajudar o nosso trabalho na igreja. Que o nosso dever é orar pelas autoridades. Sim. E não chegar no dia de campanha, receber uma cesta básica, por não saber ou chamar político de ladrão. Então, é fundamental para mim esse esclarecimento na parte da educação infantil, juventude, para nós termos cidadãos conscientizados e não enganados. Porque a pessoa recebe vantagem em semana de eleições e coloca uma pessoa lá que não vai defender os seus direitos, não vai defender a sua saúde. Infelizmente, casos de corrupção, de desvio de verba, mas quem colocou ele lá? Como ele apareceu lá? Então, eu vejo que é um caminho para resolver muita coisa, olhando positivamente para a política, que é a sociedade, é a organização da pessoa, não pode desvincular a política de sociedade. Sim, então, pensando nisso, se você tem uma política social, uma política uma política educacional, social, que funcionasse, eu entendo, por exemplo, que a política devia se voltar para acabar com a analfabetização, o analfabetismo no país, por exemplo. Ainda tem muita gente que não sabe nem ler e escrever, muito adulto que não sabe ler e escrever, o que é um absurdo, um país nosso, um país desse, não melhorar a política educacional de uma tal maneira que pudesse levar isso para todo mundo. Né? A pessoa leva água pro sertão, mas para estudar, você pode ver, a pessoa leva água até num sertão, legal. Mas para essa pessoa estudar e aprender a ler e escrever, ela tem que andar de jegue, de carroça, de fusquinha, de pegar carona no caminhão, andar quilômetros só para aprender a ler e escrever. E por que a gente não tem um sistema que vá de casa em casa nesses lugares e alfabetiza todo o país? Parece que há na política, na própria política, né? Eu não sei, parece que há um interesse em que boa parte da população não seja alfabetizada. Fica essa impressão ruim, né? Lógico, né? O nosso ofício, né, como pregador, levar o evangelho, é saber que o ser humano é fraco. Tem lugar no Brasil que a prostituição infantil
Então, o indivíduo que está preso nessa praga, ele não quer ver aquela criança bem. Sim. Ele quer só se aproveitar da criança. Não, e a coisa é tão sórdida, suja. É uma coisa horrível. que quando alguém vem declarar em público o que está acontecendo, como aconteceu já com a ministra Damares, que foi falar, ela foi atacada de tudo quanto é lado. Para fazer a coisa São certa. coisas que a gente nem entende. Como é que pode uma pessoa faz uma declaração bombástica dessa no lugar de... Eu não vi nada no sentido de tentar resolver. Né? Então, aquelas crianças eram para estar estudando. Coisa covarde. Então, estão se prostituindo. E quando alguém se coloca a cara, tapa, né? Está acontecendo sim, assim, assim, isso aqui, assim, assim, assim. Quando alguém coloca... Aí vai todo mundo contra. Quer dizer, todo mundo. Todo mundo que aqueles que têm o interesse de ir. Assim, em relação à política, a influência, eu até anotei, ó, eu acho que o analfabetismo, o ensino na sala de aula, ele tinha que ser... sair só da sala de aula, tem condição de pegar professores e levar eles para esses cantos onde eles... no lugar de você ter 10 famílias que tem que andar 20 mil, 20, 30, 40, 50, 100 quilômetros a estudar, caramba, leva o estudo até eles. Um profissional do Meu Deus do céu, qual a dificuldade que tem de fazer isso? Sabe, é não querer mesmo. É uma coisa que a gente precisa muito orar pela autoridade, igual o senhor falou. Em vez de reclamar das autoridades, orar por elas. O nosso trabalho é de levar o povo... Eu entendo que o senhor falou de orar pela autoridade. A obedecer a Deus, porque as autoridades lá estão para fazer o bem. Não é para fazer o mal. As autoridades é para ser terror para quem faz o mal. Mas a pessoa fica murmurando, tacando pedra, fala mal a ladrão. E gosta, sim, mas não quer orar, não quer se aproximar de Deus. E aí as coisas não melhoram. Então, a conscientização da política na área infantil e na juventude, para mim, é um do caminho que vai levar o Brasil a ser uma potência. E eu creio, ainda a nossa nação... Nisso, né? A nossa nação livre dessa sujeirada, corrupção, prostituição. O senhor tem essa convicção? De pessoas fracas, com certeza. Aquilo que o olho nunca viu, ouvido nunca ouviu, nem subiu. Vai acontecer uma revolução espiritual no nosso país. A gente vê isso, meus filhos, meus netos, vê um Brasil mudado. Um homem otimista. Em nome de Jesus. Cheio de amor, que ama a esposa, ama a família, faz até coraçãozinho para ela. E também muito otimista com o nosso país. Glória a Deus por isso. Fala, pastor Igor. Um dado assim, pastor, tanto na parte espiritual de educação, um país que a gente pode citar é a Coreia do Sul. Eles começaram a implantar um trabalho, como eu comentei, mudar o tipo de educação, de ensinamento. E hoje a Coreia do Sul é um dos países mais ricos do mundo. E o evangelho lá, né, as igrejas... De 90 a 100 mil pessoas. Uhum. E até os... Né, o analfabetismo quase zero. Quase zero. E era um país destruído, né? De orar pelas autoridades. Quando os coreanos, os missionários vêm aqui, né, que palestram pra gente, que eles comentam que, antes de tudo, a primeira coisa que eles fazem é orar pelas autoridades deles, antes de orar. Então, quer dizer, olha só a parte de educação. É o que o pastor Eliano está falando. No lugar de reclamar, vamos orar. Orar pelas autoridades e a parte de educação, trabalho em conjunto. Eu estava vendo... Não é lá que tem uma igreja que abre 5 horas da manhã? E o pessoal vai primeiro para a igreja 5 horas da manhã para orar, para depois ir para o trabalho. Vai lá 5 até as 6 orando para depois ir trabalhar. Um nível maravilhoso. Mas a gente fala de oração, o pessoal só quer saber de ficar se requebrando até o chão. Fazer o quê? E hoje, pastor, interessante, né, que as pessoas, para querer, por exemplo, essa questão do analfabetismo, as pessoas estão querendo aprender a ler, para ler a Bíblia. Olha como é que... O fato da igreja, né? é importante. Quer dizer, incentivando a pessoa a aprender a ler só por causa da Bíblia. A gente teve uma senhora, eu e minha esposa, aqui na freguesia, quando eu fui passar uma freguesia, que ela era serva de Deus, está viva até hoje, já está quase 90 já, mas está viva ainda. E ela não sabia ler nem escrever, irmão. Ela ficava ali na frente prestando atenção em tudo que a gente falava, porque ela não sabia. Então, ela só através de ouvir. Aí eu falei para minha esposa é professora,
Eu falei, filho, você vai fazer um curso de teologia. Você vai fazer um curso para ler e escrever. Vamos fazer um chamado aqui. Veio vários senhores de idade para aprender a ler e escrever, analfabetizar mesmo, né? Alfabetizar, né? No caso, alfabetizar. Básico, né? E ela foi uma das alunas. Poxa, tinha que ver ela chorando, rapaz. Passou agora em casa, estou lendo a Bíblia e agora eu posso pegar até o meu envelope de dízimo e assinar o meu nome, eu mesmo faço isso. Obrigado, pastor, obrigado, pastora. Chorava, ela chorava. Até hoje, quando ela vê a gente, ela vem. É uma vozinha, né? Uma vozinha, dentre muitas vozinhas que a gente tem na igreja, ela é uma vozinha que tem muito carinho por nós por causa disso. O marido dela até morreu recentemente. Só temos que tratar como paz, né? Bom, vamos seguir? Vamos. Efésios 6, versículo 4. Eu separei aqui Efésios 6, 4. Diz assim, e vós, pais, não provoqueis a voz... Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso para depois. Eu queria chamar, na verdade, porque eu tenho aqui o abre aspas, e eu queria ler o abre aspas, porque tem uns... O abre aspas hoje fala sobre esses quase 10 milhões de jovens que estão sem ensino básico e que eles estão fora da escola. Quase 10 bilhões de jovens, 10 milhões de jovens. É muito jovem fora da escola. E aí, para a gente não mudar, já que a gente está entrando nesse assunto muito fortemente, vamos primeiro abrir aspas em nome de Jesus. Quase 10 milhões de jovens sem ensino básico estão fora da escola. No Brasil, 9,8 milhões de jovens de 15 a 29 anos, ou 19,9% da população dessa faixa etária, não concluíram a educação básica, formada pela educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, e não frequentam escolas. Segundo dados da pesquisa Juventudes Fora da Escola, do Itaú Educação e Trabalho e da Fundação Roberto Marinho, baseada em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de 2022. 8 a cada 10 desses jovens estão fora da escola há mais de 2 anos, a média. Segundo a pesquisa, é de 6 anos fora da escola. A maioria deles, 84%, fazem parte da força de trabalho, 69% desses estão ocupados e desses 67% estão ocupados na informalidade. A fonte, agenciabrasil.ebc.com.br. Então, rapaz, são 9,8 milhões de jovens entre 15 e 29 anos que largaram o trabalho, resumidamente, largaram o trabalho para então ir para um trabalho informal, vender, sei lá, vender na rua, vender no farol, vender alguma coisa para somar a renda com a família, que senão não sobrevivem. E aí não podem estudar ou não conseguem estudar. E aí, pastores, é preocupante demais, porque são jovens de 15 a 29 anos que estão dentro desses 9,8 milhões, 10 milhões. É muita gente, muita gente. Embora eu conheça pessoas que trabalham informalmente e estudam. Então aí vai também da falta de incentivo do governo, falta do incentivo das políticas públicas. Como eu falei, a política pública, eu fiz a anotação, a política pública tem que investir em tecnologia na escola. A política pública ela tem que investir em levar a escola até as pessoas. Não tem um sistema de médico que não funciona tão bem assim, mas a ideia é boa, do médico ir até as casas, devia funcionar muito melhor isso. Funciona, mas não funciona tão bem. Mas também devia ter, por que não levar, né? Você tem uma cidadezinha, então, de 2.000 habitantes, no interior do Rio de Janeiro, e eles têm que ir para longe para estudar. Bom, manda colégio para lá, manda professores para lá, ainda que não tenham colégio, vão ensinar o básico. Enfim, a gente pode fazer e tem tecnologia até para fazer agora de maneira virtual, né? Tem até isso, a gente tem vários médicos que dão consultas virtualmente hoje, né? Enfim,
Falta realmente força, falta de vontade um pouco da política pública para investir nisso. Mas isso é tão preocupante porque entre 15 e 29 aqui tem pai. E agora? Um jovem pai que decidiu não estudar. Porque se ele estudar, ele não pode levar comida para dentro de casa. Como é que faz isso? Tem que mudar a mente da pessoa e tem que mudar completamente a política pública, né? Política para investir nessa parte, né? E a gente vê um índice alto de população carcerária. É claro que nem todos, pela misericórdia de Deus, não vai pelo mau caminho. Eu conheço pais que tiveram poucos estudos e conseguiram família, até colocaram filhos na faculdade, mas infelizmente é preocupante, porque quando a pessoa ela deixa de frequentar o colégio, ela deixa de se dedicar na disciplina, de se aproximar do próximo. Então hoje no nosso país, a fácil oferta para a criminalidade é uma coisa que realmente no nosso trabalho nós temos que socorrer essas pessoas para poder trazer um futuro melhor. Dar um norte para elas, né? E os presídios, eles pararem de se multiplicar. A população carcerária, ela vem a se converter a Jesus, porque já está... Só no Rio de Janeiro, então, é Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3, perde a conta. Isso aí é uma coisa triste. Tinha que falar de Bangu. Tinha que falar de Bangu, né? Mas Jericinó. Vou ensinar para vocês aqui agora ao vivo, você de todo o país. É o complexo de Jericinó, que fica fora de Bangu, e que o pessoal fala Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3, todo mundo fala na televisão. E você sabe, eu estou brincando com vocês, mas você sabe que Bangu é descriminalizado por causa disso? Ah, sério? As pessoas falam assim, vai lá em Bangu. Não, eu não vou em Bangu, não. Eu não quero saber por causa disso. Generaliza. Porque generaliza, né? E, na verdade, é um complexo de Jericinó, que fica fora de Bangu, nem fica dentro de Bangu. Mas tem os complexos que o pessoal chama, como o senhor falou, Bangu 1, 2, Bangu 3, Bangu 4. E aí, quando você fala de Bangu, do bairro Bangu, do local Bangu, aí as pessoas ficam assustadas, porque já associam à criminalidade, associam a isso aí, e a gente passa por isso. Mas eu estou orando lá em Bangu, e a gente está mudando isso aí, Bangu está ficando uma terra linda de se ver. Para glória de Deus. Terra que Desculpa aí o corte aí, mas é só para falar. Porque... Mas o próprio sistema carcerário, em muitos países, o camarada lá, né? Ele é preso e estuda lá dentro, né? Estuda. Ele aprende uma profissão. Faz escola de técnica. Para escola, cadeira para escola, serralheria, marceneiro. Então, ele não fica só desocupado, como ele fala aqui dos desocupados. Ele acaba saindo Irmão, lá. A pessoa fica presa e ela termina tendo um valor que ela recebe mensalmente para a família, que é mais que um salário mínimo. Tem gente que está pedindo para ser preso, para poder sustentar a família lá fora. Incentivo errado, né? Faz sentido isso, irmão. Aí quem trabalha aqui muitas vezes para ter um atendimento no hospital. Exatamente. Ela não está produzindo nada, ele não está produzindo, igual o pastor falou. Não tá, se estivesse produzindo, quer receber para poder sustentar a família lá de dentro, então produz. Bota ele para produzir. Mas não, fica lá, entra às vezes por causa de uma bobeira, termina virando criminoso lá dentro, de tanta coisa ruim que pega. Não tem um sistema, né, carcerário que educa, que vai dar uma educação, vai dar uma profissão, e termina tendo um valor mensal, que um gasto para o governo, para os cofres públicos, que é maior do que o salário mínimo que uma pessoa está aqui fora, trabalhando honestamente e ganha menos do que aquele que está preso. Como é que fica isso? Porque o senhor também, acho que o senhor já assistiu esse DVD chamado Transformações. Já assisti. E um desses avivamentos que houve pelo mundo, o jornalista, ele acompanhando o processo de avivamento, e 2 ou 3 pessoas com aquele compromisso de orar, conseguiu desvaziar as pessoas pararem de cometer crime, porque a gente sabe que é demônios que está por trás disso. Então, não precisou muita gente. E hoje, quantas igrejas nós temos no Brasil? Sim. Se nós clamarmos a Deus para nós se unirmos,
Eu creio que essa... Eu lembro desse DVD que o irmão está falando, eu lembro que era uma cidadezinha pequena e o local que era para ter prisão servia mais de hotel para o pessoal... Ninguém mais conhecia. Não tinha ninguém para ser preso. Mas foi bem bonito o que aconteceu lá. E também eles festejavam o dia da morte. Quando se converteram, começaram a festejar o dia da vida. A vida. Festejar a morte. A própria Colômbia, né? Os cartéis que havia na época, nesse DVD, ele fala sobre isso. Como foi mudado lá, né? A história de o pessoal pensa que foi só o FBI que foi lá, mas não viu a parte espiritual da coisa, né? Foram pastores que deram a vida lá naquela Colômbia para mudar a história e mudaram a história da Colômbia, né? Esses DVDs, eu não sei se a gente ainda tem, talvez ache na internet, né? Porque DVD não... ninguém mais tem DVD, mas se procurar na internet deve achar. Transformações, vale a pena dar uma olhada, foi bem lembrado aqui pelo pastor. Vamos lá. Agora sim, vamos em Efésios, capítulo 6, 4, que eu lembro que eu parei lá, para a gente voltar no abre aspas. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, nós, pais, os pastores sempre se tornam pais espirituais, né? A gente tem vários filhos espirituais e nós temos a obrigação de educá-los no Evangelho e incentivá-los para serem educados também no natural, como o pastor falou, faculdade, estudar e tudo mais. Eu sou o maior incentivador, eu fico muito feliz de ver que meus jovens, a maioria deles estão na faculdade, alguns se formaram já agora, depois de 7 anos que eu estou lá, alguns já entraram, se formaram, todos eles quando se entram na faculdade, fazem questão de vir falar comigo, às vezes falam comigo até primeiro que os pais, pelo incentivo, o tanto que eu incentivo eles a estudarem, e eu fico feliz de ver eles se dedicando. Agora, a Bíblia fala aqui que eu, como pai, eu preciso não provocar a ira aos meus filhos, mas criá-los com doutrina, mas admoestá-lo, que é o antigo chamar na chincha, né? Lembra antigamente que o pessoal falava isso? Chamar na chincha? Chamar a atenção, chegar para senta aqui, deixa eu admoestar você. Está errado isso aí. Por que você falou assim com aquele homem? Aquele homem tem idade para ser seu avô. E você chama ele, admoesta ele, você vai ensinar. O pastor falou, a gente é de um tempo que dizia que educação dava em casa. Não é? Eu até concordo também. Começa em casa. E antigamente eu acho que o colégio era um pouco mais o braço da gente, né? Porque hoje é diferente. Hoje a gente ensina uma coisa e chega no colégio e ensina outra. Antigamente a gente ensinava uma coisa em casa e no colégio continuava o ensinamento. Uma extensão, né? No colégio ensinava uma coisa, em casa a gente continuava o ensinamento. Não era? Antigamente era assim. Então, a professora ensinava a nossa educação lá e chegava em casa, minha mãe falava a mesma coisa, era a mesma linguagem. Realmente queria ensinar a gente, admoestar a gente. Hoje não, hoje no colégio até se ensina para o filho se levantar contra o pai. Até alguns ensinamentos disso a gente vê. Então a gente tem que orar muito, como o pastor Helena tem falado aqui, o programa todo, né? Orar muito pela liderança e continuar sendo esses pais que doutrinam e admoestam. Né? É porque os filhos eles estão aprendendo, então os pais eles precisam ter aquela sensibilidade de ver até onde o filho está aprendendo, que muitas vezes exagera e acaba trazendo prejuízo para os próprios pais. Então nós como pais, claro, não deixar de ensinar a palavra, porque outras pessoas vão ensinar se nós não ensinarmos. Há pouco tempo, a minha filha mesmo, ela tem 15 anos, aí chegou uma coleguinha perto dela, vamos ali fora, vamos ali no lugar ali? Aí eu tenho que falar com meu pai, com a minha mãe. Não, eles vão nem ficar sabendo. Vamos lá. Não. E ela veio falar conosco. Sim. Então isso é como pode dizer, é o que a Bíblia diz, a gente tem que ensinar, então, de vocês, o ensino de vocês que levou ela... Para outras pessoas não colocarem coisa na cabeça e nós assumirmos. Então o pai ausente, a mãe ausente, vai ter problema no futuro. Sim, com certeza. Pastor, é o parâmetro. O senhor tem quantos filhos? Tenho 2. O senhor tem? Tenho 3. 3, né? Tá trabalhando mais. Né?
Você tá trabalhando pouco, hein? Pois é. Tem dois? Tem dois. Tem dois? Mas deve vir mais 2 por aí, né? Pretende ter mais? Não, só filhos espirituais mesmo. Só espiritual agora? Não quer mais não? Não. Chega. Qual o mais novo? O mais novo tá com 14, mais velho já tá com 20 já. Tá com faculdade. Caramba, sério? Sim. Eu esperava que tinha bebezinho ainda. Porque comecei novo. Eu vou orar a Comecei Deus para ver um bebezinho aí. Começamos cedo. E aí? Não colocar ira, mas ensinar a criar na doutrina da administração. Importante é o parâmetro, né, pastor? Como o pastor falou, é o parâmetro porque ela vai lá fora. O que ela aprender de errado, ela fala, peraí, eu tenho um parâmetro. Eu aprendi aqui algo certo. Então, o que ela vai receber, se na escola ela receber diferente, lá fora ela receber diferente, mas ela tem um parâmetro. Ela vai poder questionar. Ela vai poder questionar, vai avaliar, peraí, não, mas eu aprendi isso aqui. E hoje a gente vai observando que, eu até falo, tem uma frase que eu falo assim, presente não compensa a sua ausência. Às vezes as pessoas querem dar presente, querem dar isso aqui, às vezes, achando que vai resolver, dar um vai até telefone, piorar, né? Pode Não sabe até que isso aqui é piorar. o mundo. Então, esse parâmetro tem que existir. Agora, essa questão de vós, pais, não provocar, porque tem pais que essa provocação é com comparações, gosta de comparar o filho com não sei quem, com não sei quem. Até com violência também. Violência, isso psicológica, física, verbal. Não faz sentido, a gente tem a palavra para educar. Né? A gente precisa estar bem, né? Exatamente. Para poder educar bem. Exatamente. Se a gente não estiver bem... Verdade. Vamos ao quadro Opinião agora, rapidamente? Vamos lá? Hoje, no quadro Opinião, a gente foi à rua perguntar o seguinte: o que fazer para melhorar a educação do povo brasileiro? Meu Deus do céu. Eu quero ouvir isso aí. Vamos lá. Tem que mudar muito, 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 sabe? Porque as crianças estão muito à vontade. As crianças não têm mais aquela educação que a gente tivemos antigamente. Hoje em dia, eu acho que eles têm muita vontade, sabe? Muito querer. É onde entra a falta do respeito, que as crianças não têm mais respeito nem pelos pais, se olhar direitinho, nem pelos pais eles têm mais respeito. Né? A criança, você vê a criança de 7 anos, 8 anos, o pai vai falar, a mãe vai falar, eles querem encarar os pais. Isso não existe. Tem que ter respeito, tem que respeitar. Né? A gente fomos criados com 2 anos de idade, tivesse uma criança de 5, nós tomava a benção. Hoje em dia não existe mais essa criação. Tá difícil. Agora, para melhorar a parte da cultura, eu acho que se o brasileiro já tem assim uma, como é que eu falo, ele tem fama de ser uma pessoa receptiva, como você falou. Então, eu acho que, sei lá, cara, tem N coisa. Eu acho que tem que ter mais tolerância nas diferenças um para com o outro. Cara, é complicado. Nós estamos vivendo num país hoje vergonhoso. É vergonha, cara, dá vergonha. Vergonha de ser brasileiro. E eu vou te falar mais, eu tive a oportunidade de ir na Amazônia quando minha filha morou lá. Cara, nós somos ricos. Nós não devemos nada a país nenhum. Nós tínhamos que ter colégio de primeira linha, faculdade de primeira linha, não só para minha filha, mas para a sua, do câmera aí, entendeu? Hospital a gente tinha que ser o melhor. Mas sabe por que não tem? É tudo pro bolso deles, cara. Tudo pro bolso deles, entendeu? Vem lá de cima. Não vem daqui de baixo, não sou eu, não é você, nem um amigo que leva, não. É eles lá de cima. Então, cara, tá tudo errado e não vai melhorar nunca. Vai entrar geração e vai continuar isso daí. A educação é algo que tem que ser mudado, tem muita coisa para ser melhorada ainda nessa questão aí. É colocar o povo para estudar, para que as coisas melhorem, né, de forma geral. Amigos, você vê que é unanimidade, né? O nosso país precisa melhorar muito no que diz respeito à educação. Eu quero ir direto agora para o X da questão. Vamos lá. X da questão de hoje. Qual o papel da igreja na educação das crianças? Papel importantíssimo. O pastor até citou durante o programa, Provérbios 22:6, que diz: instrui o menino no caminho que deve andar e até quando ele envelhecer,
não vai se desviar dele. Então, é a igreja que precisa pegar as criancinhas e começar a não apenas tirá-las O pastor não pode aceitar que se tire as crianças da sala só para ele fazer o culto e dar a palavra e não se importar com o que está acontecendo lá onde as crianças ficam. Tem que ter bom ensinamento, tem que ter boa palavra, tem que se ensinar a educação. Quando a criança falar na hora da professora lá da escolinha, tem que pedir para ela ficar quieta, não, agora a professora que está falando, tem que ensinar a educação, como hora de ir no banheiro, como vai. Além da palavra de Deus, tem que ser ensinada, e não só ficar brincando com as crianças. Porque essas crianças daqui a pouco são pré-adolescentes, são adolescentes, jovens, e aí a gente precisa fazer um jovem diferente para que esses jovens que estão perdidos hoje olhem para os nossos jovens e digam assim, eu quero ser como ele. Como que ele aprendeu isso? Na igreja. Então, é um papel importantíssimo e esse é o X da questão de hoje, tá bom? Hoje eu estive aqui com os dois pastores amigos, o Heleno Viana, que pastor lá de São Geraldo, já esteve comigo, já é a segunda vez. O pastor Igor é a primeira vez, né, pastor Igor? Primeira vez, pastor. Seu endereço, que eu conheço de cor. E salteado. E salteado. Seu endereço, seus horários, para o povo te procurar lá em Noã, Maricá. Ali no Noã, pastor, Rua Apolônio Elias da Cruz, número 7, ali no bairro Noã, ali bem próximo, ali na altura ali, né, onde fica o radar, ali da rodovia, ali no centro de Noã. Inclusive, o povo lá mandou um abraço carinhoso para o senhor. E que em breve o senhor vai estar conosco lá, trazendo uma palavra que aquele povo lá ama bastante o senhor. Amém. Só marcar que a gente vai lá. Pregar é a minha vida, então é só marcar que a gente vai lá. Com certeza. E ali estaremos ali às quartas, estamos às quartas, sextas, domingo, quarta e sexta. 8 às 15 às 19 horas e no domingo às 8 e às 19 horas é a nossa programação. Amém. Pastor Heleno Viana, seu endereço, seus horários, foi um prazer ter o senhor aqui conosco, com a sua sabedoria, mais uma vez. Toda a glória seja dada ao nosso Deus, obrigado pelo convite, fico meio honrado a participar, também temas importantíssimos, a segunda vez. E o meu endereço é Estrada do Pedregoso, número 5, Campo Grande, Rio de Janeiro, a IGD São Geraldo, segunda, quarta, sexta, 8, 15, 19 e domingo, 8 e às 18 horas, pastor. Graças a Deus. Amigos, olha, nós vamos ficando por aqui. O programa Conexão, você pode também assistir pela internet, pelo YouTube, Conexão-Pastor Ednilson Lima. Não esqueça meu endereço, Rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem, domingo especial, 7, 9 e meia, 15 e 18 horas. Fico por aqui, forte abraço, até o próximo Conexão.